Dia 7 de julho, começando aqui mais um bate-papo semanal, trazendo o que é importante do mercado. Vamos começar lá por semana passada, a gente fez o nosso bate-papo e logo no final da tarde, um pouquinho depois que a gente conversou, saiu uma notícia da Petrobras de queda no preço de combustíveis. E aí, por coincidência, né, foi exatamente no momento que voltou a cobrança de impostos sobre combustíveis, né? Lá no dia, a Petrobras chegou a cair ao longo da semana, vou comentar um pouquinho porque ela até se recuperou, né? Mas basicamente a Petrobras anunciou a redução de 5,3% no preço da gasolina e de 3,9% no preço do GLP. E aí, junto com isso também, ela anunciou, isso é legal, Gil. Ela anunciou que liberou de novo a Odebrecht, Andrade Gutierrez e a UTC a participar de licitações para prestar serviço para a Petrobras de novo. Essas empresas elas estavam proibidas de prestar serviço desde lá da Lava Jato, agora com a nova administração da Petrobras, as coisas voltam ao normal do Brasil. Coisa boa, hein, Pedro? Mas, vamos voltar aqui à Petrobras. O papel caiu no dia, ao longo da semana, o papel até manteve ali um nível de recuperação. Um pouco por conta do mercado vendo que mesmo assim ainda nesse semestre a empresa deve entregar dividendos robustos. Aí ao longo da semana chegou a sair uma notícia falando que a empresa iria manter os dividendos e também fazer uma recompra de ações. Depois a própria empresa soltou um comunicado falando que não é bem assim, que ela ainda não tem nada definido. Mas no geral a perspectiva do mercado ainda é positiva, por isso o papel vem se segurando. Mas já vemos aqui algum nível de interferência do governo. Aqui eu estou subindo um estudo da ABICOM, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, e aí ele mostra que a Petrobras hoje já vende o preço com defasagem. Então hoje a Petrobras já vende ali o diesel mais ou menos 23 centavos mais barato do que é negociado lá no exterior e mais ou menos 32 centavos mais barato no preço da gasolina. A justificativa hoje da Petrobras, né, é que ela não precisa considerar os preços de frete que estão embutidos no preço do petróleo. Mas mesmo assim a gente já consegue ver ali algum nível de interferência com a nova gestão da Petrobras. Mas tem um lado positivo. Preço de combustível para baixo, inflação para baixo. E aí eu estou subindo aqui o Boletim Focus de novo, mostrando lá inflação para baixo e PIB para cima. Na semana passada, né, a última projeção aqui foi de inflação já projetada para esse ano, ficando abaixo de 5%, 4,98%, e PIB já chegando ali a 2,19% de alta esse ano. Acho que ainda os Estados Unidos pode crescer mais esse ano, a gente está começando a chegar lá perto, né? Aqui, né, o mercado já começa a projetar a taxa de juros, taxa Selic a 9% para o ano que vem. Eu acho que tem algum nível de exagero. Isso depende, né? Porque aí você pode dar a sua opinião. Porque basicamente, para a gente pensar que os juros vai chegar a um dígito no Brasil, teria que ter um movimento de queda de juros lá fora, né? Senão não tem como chegar a 9%. Talvez o mercado tenha subestimado o Fed, né? Que a gente viu que essa semana mudou a precificação dos juros mundo afora, né? Com dados de emprego um tanto quanto robustos. Eu vou comentar daqui a pouco disso. Mas, pessoal, o Brasil, 2, 3 meses atrás, tá moleza. A moleza, eu digo, tá barato, o posicionamento técnico tava leve, né? Tava bom, porque tinha muita pessoa vendida. Então, tinha pouca coisa precificada, né? Assumindo um cenário aí mais otimista. Isso já mudou. Sim. Né? Hoje é um mercado tecnicamente mais pesado. A gente já viu que os gestores mudaram a mão, estoparam os shorts ali. Não é à toa que junho subiu tanto a bolsa, né? Foi um short squeeze pesado. A gente via ali o que? Legacy, enfim, diversos gestores negativos vendidos, né? A bolsa subiu, tiveram que ser estopados e acabaram comprando a posição. Né? Enfim, então só esse alerta, né? Que talvez tenha coisa no preço, quem já surfou talvez essa alta, né? Uma realização moderada, né? Lucro bom e lucro no bolso, não sabemos, né? O que vai acontecer, mas é um mercado tecnicamente hoje mais sobrecomprado, não dá para se negar isso. Assim, eu vou colocar 2 adendos aqui, aí a conclusão é de vocês, a gente vai deixar mais ou menos nossa opinião, né? Primeiro que o Brasil já teve esse movimento de reprecificação dos juros, Selic não caiu, mas as projeções futuras já caíram bem, então o mercado já está precificando os juros mais para baixo, eu acho que uma boa parte disso já está no preço. Segundo, que hoje o nosso juros já começa com esse movimento, com essa precificação futura, já começa a ser mais similar ao que são os nossos pares aqui na América Latina, só que aí eu estou subindo um gráfico aqui,
aqui, a gente está com um juro similar quando olha para frente, só que com condições ainda piores, né? A gente ainda tem uma dívida maior do que a média desses países, então no geral a gente tem algumas condições um pouco pior do que você vê nesses outros países. Nossa taxa de poupança também é menor do que nesses outros países. Tem alguns economistas que justificam que quando você olha a dívida do Brasil, é importante você avaliar também o que a gente tem de caixa, né? Que são nossas reservas. Então, por essa ótica, talvez nossa dívida não seria desse tamanho e por isso a gente poderia pelo menos ter um juros equivalente a esses países que são os nossos vizinhos aqui, né? América Latina, Chile. Mas de qualquer forma, independente da ótica que for olhar, me parece que esse primeiro movimento de juros já foi para o preço. E aí esse segundo estudo aqui que eu estou subindo mostra como que o mercado performou historicamente depois do início do ciclo de queda de juros. E aí aqui entra o adendo, né? A nossa percepção é que a bolsa ainda está barata, ela estava muito barata e agora está barata. Mais barato para o Brasil é um cenário mais ou menos comum, né? O Brasil sempre foi relativamente barato, em alguns períodos a gente teve alguma valorização maior. Mas depois desse movimento de alta, nosso adendo é que vale começar a ser mais seletivo com relação aos ativos e utilizar mais operações com proteções, por exemplo, utilizar opções para poder proteger sua carteira. E aí nesse gráfico mostra bem isso, né? A bolsa depois do primeiro movimento de alta, né, quando a gente pega o início do ciclo de queda, normalmente logo no início o mercado não performa tão bem, eu diria que é porque já se antecipou a isso, mas quando você olha mais para frente, se esse ciclo de queda realmente permanecer, aí o movimento de alta a médio prazo é muito relevante. Por quê? Porque o primeiro movimento só foi um reajuste de preço. O segundo vai ser melhora de resultado das empresas. Quando eu olho para frente, na média, o Ibovespa subiu 42% nos 24 meses seguintes, depois que começou o início do ciclo de queda. Por quê? 24 meses depois? Porque é o delay da política monetária para as empresas começar a absorver isso como resultado. Aí, agora só para terminar a parte do Brasil, Câmara voltou aqui, acho que a notícia mais importante da semana, votou ontem e aprovou reforma tributária por 375 votos a favor contra 113 votos contra. Reforma tributária é histórico, faz muitos anos que o Brasil precisava passar esse negócio. Eu sei que tem divergências aí de opinião e aí a gente vai colocar aqui o que importa nessa reforma. Um adendo, Pedroso, a gente consegue juntar 5 impostos em um, tornar esse cenário tributário menos complexo, a sociedade como um todo ganha. Exato. Aí acho que só tem quem paga um pouco mais, um pouco menos e difere, porque a produtividade aumenta, o investimento estrangeiro vem. Acho que o único stakeholder que perde é o advogado tributarista. Esse vai perder bastante, talvez alguns contadores. Mas, então, basicamente, o que acontece? Hoje, o Brasil, quando a gente tem o ranking de simplicidade tributária, a gente está em 84º. Não sei se é Estamos lá longe, né? Em 184. É a nossa posição. Hoje, o Brasil se gasta, em média, 1.501 horas por ano para fazer todo o processo de calcular, pagar imposto. É o que uma empresa gasta, em média, por ano. Né? A complexidade ela é gigante, não só por conta disso, mas porque ela causa um monte de problema, como por exemplo, você tem muito contencioso, tem muita empresa que entra na justiça, você tem muita dúvida jurídica sobre isso, então causa ali para as empresas, imagina um investidor estrangeiro olhando nessa bagunça, é difícil, né? Então você causa um grande problema quando você olha desse ponto de vista. Então basicamente, como você já comentou, reforma tributária vai unificar os principais impostos do que a gente tem atualmente, né, que é PIS, COFINS, IPI, ICMS e os tributos municipais em um único imposto. A gente vai ter o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. É importante aqui, né, uma pedra fundamental da proposta é o IBS, né, que é o imposto sobre bens e serviços, que ele deixa de ser cumulativo. Então ele vai ser feito em toda a cadeia, cada um vai poder abater isso. Então, por exemplo, uma academia ela vai poder abater do seu imposto, o imposto que já foi pago naquele equipamento que foi pago anteriormente. Então isso vai tirar a sobrecarga de determinados setores. Por exemplo, no Brasil, o setor de indústria é um setor que carrega uma carga tributária muito maior do que os outros setores, exatamente porque ela está ali na base. E aí, por fim, aqui, né? E esse gráfico é bem interessante que eu estou subindo aqui, porque ele mostra a evolução de número de países que aderiu ao IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. E aí você vê que desde lá de trás houve uma movimentação e atualmente aqui nós estamos no ano de 2023, nós já temos praticamente 180 países. Boa parte dos países do mundo já aderiram
a esse modelo que é o que a gente fala que é o imposto mais moderno. Então a reforma tributária ela tem tudo para causar ali um avanço a médio prazo do PIB, para você ter mais eficiência na economia. Os estudos apontam que a gente teria um cenário entre 12% a 15% de acréscimo no PIB nos próximos 15 anos, né? Então, o cenário conservador, eu subi aqui, mostra um acréscimo de 12% de crescimento e o cenário mais otimista de até 15%. Comentar, Pedroso, que o PIB é vinculado diretamente com a arrecadação, né? Que é justamente, né, o que compõe aí o nosso lado fiscal, né? As contas públicas do governo. Então, isso aumentaria a receita, né? Do nosso país. E, enfim, diminuiria essa volatilidade ou que tem a trajetória da dívida pública, a sustentabilidade dela, digamos assim. Dúvida aqui, alguma coisa sobre tributos de dividendos? Isso é uma pauta? Ainda não. Como que foi a reforma nesse primeiro momento? Basicamente o Lira acelerou para tentar passar esse primeiro, que é o mais importante. Foi pro Senado agora. Exato. Pode ir. Vai para o Senado agora, mas é a primeira fase da reforma. Na verdade, hoje ainda tem algumas matérias para ser votada ainda dentro dessa pauta, e aí depois vai para o Senado. Tá bom. E essa é a primeira fase da reforma tributária, então a gente vai conseguir ali juntar os impostos. A segunda fase, aí vem a mudança de dividendos, tem discussão sobre IPTU e IPVA, então tem muita coisa que ainda pode ter alteração de forma apartada, isso. Se passa a primeira fase, não precisa passar a segunda para a reforma entrar em vigor. Não, a primeira fase já resolve. Ótimo, que essa unificação é muito positiva, né? já vai ser válido. Isso. O que é falado é que, por exemplo, a parte de dividendos é uma discussão, tem muito lobby, enfim. Então o que é falado é que a ideia é tentar aprovar pelo menos a segunda parte da reforma até o final do ano. Eu acho essa é a parte mais difícil, por isso que eles tiraram e deixaram essa para frente. Entendi. O impacto para a economia hoje é maior de você juntar os impostos. O impacto do ponto de vista fiscal e talvez, né, se você for fazer um estudo por relação de equidade, de você conseguir distribuir melhor a cobrança de imposto, a questão de cobrar dividendos seria um ponto bem positivo. Mas para a economia mesmo, o grosso é isso. Até essa questão de justiça social, me corrija se eu estiver errado, eu estava vendo que agora eles vão querer cobrar o IPVA de jatos e iates, né? Isso já passou nessa fase da reforma. Nessa fase, né? Que eu acho correto até, né? Pô, você tá podendo ter um jato ou um iate, pague-se o imposto, né? Exato, eu pago do meu carrinho lá, se não tem 20 anos, paga IPVA. O cara compra um jato, pô. E aí, por fim, um exemplo aqui de quem passou por uma reforma tributária recente, a Índia, né? Em 2016, ela tocou uma reforma que tem até uma similaridade com a nossa, ela também aderiu ao IVA, e aí mostra como ela evoluiu no ranking de simplicidade tributária, né? Ela estava lá em 2016 em número 157 e ela hoje é a 115ª posição, ela evoluiu bastante. Isso porque a Índia, assim como o Brasil, vai fazer isso ao longo do tempo. Então, no caso da Índia, são 10 anos para eles fazerem toda a transição. Mas já era muito mais simples na Índia, né? Já era muito mais simples. Isso, para o Brasil, o ganho de eficiência é ainda absurdamente melhor do que a Índia. É isso que eu queria comentar. É que a gente, de fato, está numa situação, do ponto de vista tributário, bem complicado. Então, para a gente é muito mais relevante a reforma a longo prazo. Termina aqui, Brasil. Começa você falando lá de fora. Eu aprendi bastante aí com a sua fala. Galera, trazendo aqui a historinha, né, antes de entrar no que a gente viu na semana. Semana passada a gente comentou, né, que a narrativa ali de festa nas bolsas, de fato, tinha voltado. Né, Pedroso? 2 semanas atrás a gente viu que talvez uma recessão estaria no radar, porque veio dados de PMI muito fracos no mundo inteiro, e a curva de juros fechou e as bolsas caíram. Né? É um movimento clássico de aversão a risco. Aí semana passada a gente viu dados muito fortes de confiança do consumidor, mercado imobiliário e por aí vai. Tá? O juros já começou a subir, mas a bolsa estava se mantendo muito resiliente, especialmente essas ações de mais longa duração, com beta mais alto. Né? Não estavam de fato, enfim, achando que uma taxa de desconto mais alta deveria influenciar o valor presente dessas companhias. Eu acho que isso também é por parte desse ganho de produtividade que eu vi nessa narrativa, que é a inteligência artificial e o que ela pode fazer para a nossa sociedade. Tá? Essa semana foi uma semana de dados econômicos, principalmente vinculado ao mercado de trabalho americano. A gente viu dados um tanto fortes, né? Os juros mundo afora foi reprecificado, especialmente nos Estados Unidos. Tá? A taxa de 2 anos, que é mais vinculada à política monetária, ela voltou acima de 5%. Né? A gente não via isso desde março desse ano, pré-crise do Banco do Vale do Silício. Tá?
E, enfim, o que eu queria comentar e fazer uma pergunta aqui para todos nós, é se de fato essa correlação, né, de juros para cima, bolsa para baixo, ela voltou. Porque até então a gente não estava vendo isso. Onde eu quero chegar? Ontem, quinta-feira, veio o dado ADP, que é a folha de pagamento do setor privado dos Estados Unidos. Foi o dobro do que o esperado. Adicionaram 500 mil postos de trabalho no mês passado, né? A expectativa era 250 arredondando, tá? E isso o mercado falou, opa, calma aí, esse mercado tá tão apertado assim, tá vindo o dobro da expectativa. E na quarta, Pedroso, esse dado é um dado meio mono no mercado, ninguém liga muito para ADP. O mais importante é o payroll, que precifica as coisas de fato, né? O mundo treme quando sai o payroll, tem volatilidade. O ADP não tem tanta volatilidade, mas teve muita volatilidade ontem. Mais do que o payroll, inclusive. Mais do que o payroll. Por quê? Porque na quarta saiu a ata do FED. Foi uma ata dura, tá, pessoal? De novo, o Banco Central americano tá com esse objetivo inabalável de trazer a inflação de volta para 2%. Não vai ter discussão de mudança de meta e se precisar induzir uma recessão, eles vão induzir. E na ata eles deixam claro que o principal ponto que eles estão olhando para saber até onde os juros vai, quando pode começar a cortar e aonde estamos em termos de ciclo econômico, é de fato o mercado de trabalho. Aí eles falam tudo isso no mercado na quarta-feira. Aí sai um dado quinta que é o dobro do esperado, né, mostrando um mercado muito apertado. Todo mundo fala, opa, calma aí, que isso aí vai influenciar o Fed. Né? Não é à toa que agora a gente está falando que quase 100% das apostas de uma alta de 25 pontos na reunião do dia 26 de julho e tem mais ou menos 40% de chance, né? O mercado está bem misto em relação a uma alta adicional na reunião de setembro, tá? Que seria a próxima, né, tirando a desse mês. Então, taxa terminal nos Estados Unidos, o que o mercado nos diz, algo em torno, né, de 5,25 a 5,5 ou 5,5 a 5,75, né? Um desses dois intervalos. E cortes, de novo, pessoal, só a partir de maio do ano que vem, né? Ou seja, segundo trimestre de 2024, quando esse ciclo de afrouxamento deveria começar nos Estados Unidos, de acordo com os agentes econômicos, que vão mudando essas precificações conforme os dados vão saindo, né? Então, não levaria isso ao pé da letra, tem muito jogo ainda para acontecer, tá? Ok, ontem a bolsa caiu bastante, tá? Enfim, quase 1%. Né? A bolsa cai quase 1% nos dias de hoje, quando o mundo inteiro está em festa, quando tem inteligência artificial, quando as big techs não param de subir, é coisa, tá, Pedroso? E de fato, né, eu acho que o mundo agora, né, pelo menos olhando as negociações ali de quarta, quinta e hoje está meio no 0 a 0, está começando a olhar essa questão do copo meio vazio. Né? Porque, de novo, a gente sempre olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Qual que é a narrativa do copo meio cheio? Pô, a inflação cai, a economia continua crescendo, ok, não muda muito para onde o mercado está precificando juros, as empresas vão continuar indo bem. O copo meio vazio é aquela questão, né, de, pô, o Fed vai ter que subir tanto assim, será que quanto mais ele subir não quer dizer mais chance de recessão lá na frente? Né? Pô, 5,5, 5,75 é coisa nos Estados Unidos. Né? Teve até um dirigente do Fed, né, que colocou os juros ali no dot plot, que é a perspectiva dos dirigentes, em 6,25. No final desse ano, né, esse cara tava bem duro, né, um cara ali maluco, enfim, não sei se de fato é maluco, mas ele parece fora da realidade, tá? Hoje veio o payroll, que eu acho que o dado mais importante dos Estados Unidos junto com o CPI, que é o IPCA deles, né, semana que vem sai o CPI, tá, pessoal, o Fed vai estar olhando isso de perto, e o payroll hoje veio abaixo do esperado em termos de criações de postos de trabalho. Pouca coisa abaixo. Pouca coisa, mas o mercado tava falando, puta, se o ADP veio, é capaz que o payroll venha também. Não tem muita correlação os dois historicamente, tá? Mas olha que engraçado, foi a primeira leitura abaixo do consenso em 12 meses. Né? Então o mercado de trabalho estava surpreendendo positivamente mês após mês faz um tempo. Né? E isso foi positivo, o mercado gostou, falou, pô, o trabalho que o Fed vem fazendo tá, né, afrouxando esse mercado de trabalho. Os salários eles cresceram, né? Eu ia fomentar isso. Esse lado foi positivo, mas teve a inflação salarial que pegou a gente de surpresa, né? 0,4% na base mensal, 4,4% na base anual, a expectativa era 0,3% e 4,2% no anual, né? Então, levemente acima do esperado, mostra que de fato, né, enfim, eu acho que ainda tem uma escassez de mão de obra nos Estados Unidos, tem mais demanda por mão de obra do que oferta, que leva uma elevação aí, enfim, dos salários por hora, tá? E são esses os dados, né? O mercado meio morno hoje, Pedro. Eu saí da mesa agora, tava caindo 0,12 a bolsa, né? Essa semana tá acumulando uma queda de 0,20, 0,30. No Brasil também, subindo um pouquinho, 0,70, mais ou menos. Então tá bem morno, né? O mercado tentando entender qual narrativa segue, né? Agora a gente tá naquela bifurcação. Isso. Será que eu vou pro copo meio cheio ou será que eu vou pro copo meio vazio? Deixa eu analisar mais dados para tomar uma decisão, né? Então tá meio que no 0 a 0 hoje nessa espera, tá, galera? Enfim,
Acho que eu comentei na parte, Pedroso, não tem também muita coisa. Agora, mais... se você quer saber, né, pra onde vai o mercado, vai ser na próxima semana, porque o mercado tá meio esperando os próximos passos para tomar decisão, mas minha aposta ainda tem que ter correção lá fora. Se não tiver correção lá fora... O mercado lá tecnicamente está pesado, porque de fato está ganancioso, sobrecomprado, com uma volatilidade bastante baixa, tá? E fundamentalmente, quando a gente olha a questão de juros, prêmio de risco para ações, múltiplos e por aí vai, parece caro, né? E bem caro, para ser bem honesto, tá? Para vocês terem ideia, em setembro do ano passado, quando a bolsa estava liberando os 3.700, 3.800, estava negociando a 15 vezes lucro do ano que vem, ou seja, 15 vezes lucro desse ano. Agora a gente está negociando 19 vezes lucro de 2024, né? Com o S&P ali a 4.400 pontos, né? 4.400. Então é acima da média histórica e com juros nesse patamar, né? Você consegue travar ali para 2 anos, né? Um tesouro pagando próximo de 5%. E com juros nesse patamar e a gente ainda não sabe qual é o impacto disso na economia, né? Os 19 vezes lucro pode ser muito mais se houver revisão de lucro dessas empresas. Perfeito. Então o cenário eu acho que de fato lá fora... se a gente olha friamente... traz ceticismo, Sim. Né? Pô, quem tem coragem de ir lá e comprar S&P a 4.500 pontos, 4.400 pontos, parece que tá caro, né? Eu de fato não tenho, mas também não tenho coragem de vender, né? Bolsa americana é aquele negócio. Só pra ter uma comparação. Você não gosta, fica neutro, fica quieto com o dinheiro ali guardado, porque entrar vendido lá fora é difícil. Complicado. Mas só para ter uma comparação, o Bolsa Brasileira, eu preciso pegar da atualizada, mas essa semana eu tinha olhado, estava negociando a 7,7 vezes lucro projetado para o ano que vem, né? A gente está falando do S&P negociando a 19 vezes lucro projetado. Num cenário que o Brasil já está no ciclo de queda de juros com projeção de crescimento relevante, principalmente para as empresas domésticas. Então, de fato, acho que a gente está vendo um momento um pouco diferente, mas mesmo assim, eu acho que o fluxo no mundo inteiro ainda olha os Estados Unidos como os Estados Unidos ainda mais num mundo cheio de risco. Então, acho que essa é a grande diferença aqui. Acho que... Pedro, a última coisa, tá, galera? Agora mudando desse papo de mercado, muitos devem ter visto, não sei se você acompanhou, mas o Facebook lançou o competidor do Twitter essa semana, é chamado de Threads. É um aplicativo à parte, você consegue baixar na App Store ou Google Store, enfim, depende do celular que você usa. Eu não usei ainda, mas eu vi que em 24 horas ele já tem 30 milhões de usuários, Pedroso. É o aplicativo que mais ganhou usuário na história, né? E agora ele vai precisar bater a métrica ali do ChatGPT, que eu acho que em um mês ganhou 100 milhões, alguma coisa assim de usuários, né? Então pense que em 24 horas o Threads tem 13% do número de usuários que o Twitter tem hoje. Tá? Só tem um ponto aí, que aí é a minha dúvida. Se esses usuários vão usar, ou se foi só uma vibe porque teve toda essa história da briga e teve um marketing e não vão utilizar, mas essa é uma outra história. Então, já que é para ter uma última coisa para finalizar, vocês devem ter visto, essa semana a Volkswagen ela lançou uma comercial de 70 anos, e esses 70 anos da Volkswagen é interessante porque bate com o que a gente já vem falando aqui, ela utilizou inteligência artificial. Não tem nada de excepcional, ela utilizou uma inteligência artificial que já foi utilizada lá atrás. Quem lembra aí, saiu um vídeo do Dória na época, do Trump também. Mas basicamente ela colocou a filha da Elis Regina, a Maria Rita e a Elis Regina, andando de Kombi, a filha numa Kombi nova e a Elis Regina numa Kombi antiga, mas a Elis Regina com a inteligência artificial, com todas as características de alguém da nossa época, né? Elis Regina morreu, se eu não me engano, em 1982. Tá emocionante, né? Então, clipe, né? coloca aí legal. de finalzinho do nosso vídeo e ficamos por Coloca, aqui. tá bacana, tem uma música bonita. Tá? É a Kombi da Volkswagen, que é ícone, tá linda a nova, né? Nossa, meu nossa, Quero uma dessas. Pessoal, bom final de semana, nos vemos no próximo semana. Grande abraço. Como uma nova invenção, eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos com
Volkswagen 70 anos. Sucesso que passa de geração em geração.